Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa semanal que vai ao ar todas as quintas-feiras. E hoje estamos aí há praticamente 2 dias da eleição, né? Um dia muito importante que eu acredito que vai definir de uma vez por todas o destino do nosso país. Então hoje eu resolvi fazer um programa um pouco diferente. Eu sei que talvez cause um pouco de polêmica, mas eu acredito que como vivemos numa democracia, nós temos o direito de dar a nossa opinião e também expressar a nossa posição. E no final desse programa eu vou dizer para quem vai o meu voto neste domingo, dia 7 de outubro de 2018, e por que essa pessoa tem o meu voto ou por que eu voto desta forma. Como todos nós, todos vocês, na verdade, já me ouviram muito falar e afirmar, a prosperidade não é um fator isolado. Ela é, na verdade, um conjunto. Ser próspero, como eu sempre digo, é estar equilibrado e em equilíbrio em todos os aspectos de nossas vidas. É estar em harmonia e em paz com nós mesmos. É saber usar corretamente nossos direitos e cumprir com nossos deveres como um indivíduo, como uma pessoa, né? Isso é parte da prosperidade. E eu acredito que os direitos e deveres de um cidadão devem andar sempre juntos, já que o direito do cidadão implica necessariamente numa obrigação de outro cidadão. Felizmente, nós brasileiros tínhamos a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo, né? Do nosso país. Até que um dia, mais precisamente há cerca de 13 anos, esse direito nos foi, vamos dizer, em termos inibido, né? Vamos dizer, para nós sermos politicamente corretos. Ser cidadão é ser uma pessoa madura e desenvolvida o suficiente para agir de forma consciente e responsável com os interesses de toda a sociedade, não apenas visando nossos próprios interesses. Dificilmente vocês me viram até hoje falando algum tipo de citação, né? Aliás, todos sabem o que eu penso a respeito de filosofia, né? E de palavras de efeito. Mas esta, na verdade, que eu vou falar agora, não é uma citação. São palavras sábias de dois grandes nordestinos, inclusive, certo? Elas são parte de uma música que se chama Vozes da Seca, de Luiz Gonzaga e Zé Dantas, que sabiamente disseram o seguinte: uma esmola a um homem que é são, ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão. Algumas pessoas gostam de falar que nós não conhecemos a história. Então vamos falar um pouco de história, mas vamos falar da história real, não aquela história distorcida, que em geral se aprende nas cartilhas de escola, que servem mais para, vamos dizer, alienar as pessoas que, na verdade, mostrar o verdadeiro conceito histórico do Brasil. Então vamos voltar a 1953, quando então o presidente era Getúlio Vargas e declarou o estado de emergência na região do Nordeste. Luiz Gonzaga e Zé Dantas, nessa época, eles não concordavam com as doações e sabiamente eles compuseram a música Vozes do Sertão, onde diziam que a esmola ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão, para denunciar e propor, na verdade, algum outro tipo de ajuda na época, né? E inclusive dentro do Congresso Nacional, um deputado que eu sinceramente não sei quem foi, ele em pronunciamento inclusive declarou que aquela poesia valia mais do que 100 discursos. Tudo que Luiz Gonzaga e Zé Dantas pediram, na verdade, através da música Vozes no Sertão, era uma política de Estado que fosse além da solidariedade, além das esmolas ao povo. Eles propunham a criação de empregos, fornecimento de alimentos com preços acessíveis, investimentos em barragens, açudes, ou seja, investimento em desenvolvimento do Brasil, e principalmente da região do Nordeste. E em contrapartida, com o trabalho, a região pagaria ajuda, nas palavras do próprio Luiz Gonzaga, em até com juros, visando preservar, claro, a honra do cidadão e a honra do povo nordestino.
E o que vemos 65 anos depois, nós vemos que, na verdade, Zé Dantas e Luiz Gonzaga estavam sendo proféticos, né? Não estavam nem protestando. E a esmola viciou o cidadão, e viciou de tal forma que muitos ainda acreditam em mentiras deslavadas de pessoas que se dizem pelo povo e a favor do povo. Infelizmente, os heróis brasileiros, em sua maioria, são bandidos. Se nós formos analisar quem são os heróis brasileiros, Lampião, um cangaceiro, Tiradentes, um falso herói que associou a sua imagem com Confidência Mineira, né, que na verdade foi uma tentativa de mobilizar o povo mineiro a iniciar uma revolução para se proclamar a independência de Minas Gerais e se fundar uma república independente. Isso mesmo, tá? Diferente do que se conta, os Inconfidentes não pensavam em libertar o Brasil, mas separar apenas Minas Gerais do Brasil. O brasileiro tem carência de heróis, e é por isso que vota em qualquer artista, jogador de futebol, palhaço, analfabeto, em tudo que aparece na frente, né? O brasileiro se esquece que a honestidade não é uma virtude, ela é uma obrigação. Da mesma forma que ele exalta um funcionário público que cumpre de forma correta, né, o próprio dever, ele apoia líderes de movimentos sociais que se corrompem de causas inúteis na maioria das vezes. E diferente da maioria, eu pouco falo de mim, né? Como eu sempre disse, eu não tenho nenhuma história de vida triste ou desgraçada, como a maioria aí faz para contar, né? Na verdade, a minha história e a história dos meus pais é uma história de sucesso, que foi obtida através de dedicação e de muito esforço próprio, né? De empenho, de dedicação. Meus pais são vivos até hoje. Seu Jacó, meu pai com 81 anos, homem de 1,80 m de altura, saiu de Araraquara, do interior de São Paulo, aos 14 anos de idade, com o meu avô, que os dois eram trabalhadores. Meu avô era instrutor em ferrovias no Senai, e eles resolveram tentar a vida em São Paulo para depois levar a família, né? No caso, a minha avó e mais 9 irmãos que meu pai tem, para São Paulo. Assim foram para São Paulo os dois, moraram em um porão na Rua Cavaleiro, no Brás. Meu pai conta, inclusive, que a única coisa que eles tinham para comer na época era sopa de pão com cebola. E aos 14 anos ele foi trabalhar como ajudante no Senai, junto com o meu avô. E trabalhando, conseguiram levar a família toda para São Paulo, né? E isso eu estou falando nos meados de 1950, como eu disse, meu pai tem 81 anos, né? E nesse trabalho todo, ele não conseguiu se formar no colegial. Meu pai já abandonou no último ano, porque ele tinha que trabalhar para ajudar o meu avô a manter toda a família, inclusive. Minha mãe, uma senhorinha baixinha de 1,5 m de altura, Dona Neide, é filha de um marmorista. Meu avô era um escultor, trabalhava pedras de mármore, e feirante. Se formou só no colegial em técnico em contabilidade. E trabalhando, os dois, né, com muito esforço, meu pai, inclusive, chegou a ser diretor de uma das maiores empresas de importação de rolamentos que existiam na época, né? Então, isso mostra, na verdade, que não existe essa diferenciação, essa falta de oportunidade. A oportunidade as pessoas buscam. Meu pai se aposentou com a idade que eu tenho hoje, mais ou menos, por volta dos 51 anos de idade, e eu me lembro até hoje que foi com a aposentadoria que ele conseguiu pagar a minha faculdade de engenharia. Ele continuou trabalhando, naquela época ele parou, ele se aposentou, mas continuou trabalhando, né? E com isso ele conseguiu que eu me formasse em uma das melhores faculdades de engenharia que existe no Brasil, que se chama Faculdade de Engenharia Industrial de São Paulo, que é a FEI, que fica em São Bernardo do Campo, no bairro dos Casas. Vejam bem, tá? Eu tenho 51 anos, eu nasci dia 20 de maio de 1967. Eu nasci 3 anos após o início da ditadura militar no Brasil. Notem bem que eu não estou defendendo nenhum tipo de ditadura, que isso fique bem claro, certo? Estou mostrando, na verdade, a forma como eu penso e por que eu tenho esse conceito em relação ao meu sentido patriótico, né? Então, voltando, eu nasci e cresci na ditadura. Eu conheço o que é a ditadura militar. E assim como vocês que estejam na mesma faixa de idade do que eu ou próximo,
viveram o mesmo. Tirando a minha faculdade, eu estudei minha vida inteira em escola pública. Eu fiz da primeira à quarta série, como se falava na época, numa escola do SESI. Eu fiz o ginásio em uma escola estadual, Colégio Estadual de Primeiro e Segundo Grau Amadeu Amaral, no Largo São José do Belém, em São Paulo. Essa escola, inclusive, existe até hoje. Tá? Ela está lá no mesmo lugar, no bairro do Belém. Eu me formei no colegial como técnico em eletrotécnica, no colégio Liceu de Artes e Ofícios, que inclusive pegou fogo há uns anos atrás, que fica no bairro da Luz, em São Paulo, atrás do quartel da Rota, ali, da Avenida Tiradentes. Eu nunca fiz cursinho, porque meus pais não tinham condição de me pagar um cursinho. Eu entrei em 7 faculdades, todas que eu prestei, eu entrei. Isso com 17 anos de idade, mesmo tendo feito um colégio estadual e um colégio técnico profissionalizante. Notem que naquela época não existia cota de nada, não existia nada dessas coisas que se inventou para dizer que é para privilegiar alguma pessoa. Vocês desculpem a minha sinceridade, na verdade, ou talvez grosseria. Na minha época não tinha essas frescuras de escola na porta de casa, de ter que ter condução para levar na escola. Você simplesmente tinha que estudar. Estudava e passava de ano, ou você não estudava e não virava nada na sua vida. Com 15 anos, eu já fazia estágio na Rua do Bosque, na Barra Funda. Eu acordava às 5 horas da manhã, me lembro até hoje com meu pai, que eu ia com ele até o Parque Dom Pedro de ônibus. De lá ele me acompanhava até a estação de trem da Luz. Eu pegava o trem para ir para o meu estágio e ele ia a pé de lá até a Florencio de Abreu, que era onde ele trabalhava. Eu descia na estação Barra Funda e de lá eu andava cerca de 1,5 km até a Rua do Bosque. Eu entrava às 7 horas da manhã numa empresa que se chamava Microdigital na época. Eu levava a marmita, eu saía às 5h30 da tarde do meu estágio e eu corria até a estação de trem da Barra Funda novamente para descer na Estação da Luz, de lá tomar o metrô até a estação Tiradentes, que fica atrás do quartel da Rota, lá em São Paulo, e de lá eu andava mais 1 quilômetro praticamente correndo até o Liceu de Artes e Ofícios, porque eu entrava às 19 horas e eu saía de lá às 23 horas. Eu saía de lá, eu andava até a Rua São Caetano, eu tomava que é conhecida a Rua das Noivas em São Paulo, eu tomava um ônibus lá e descia a 4 quarteirões da minha casa, que eu morava no Belenzinho, e aí chegava em casa já mais de meia-noite para no dia seguinte começar tudo de novo. E foi dessa forma, não foi com nenhum tipo de privilégio, que eu me formei em engenharia, que eu trabalhei como engenheiro, me dedicando, eu me tornei um grande empresário, e com isso eu vi o fim da ditadura, o começo do governo civil, com a eleição de Tancredo Neves em 1985. Nessa época eu tinha 18 anos. De lá para cá, tivemos governo Sarney, que foi que era vice de Tancredo. Tivemos Collor, que no fim acabou com seu vice Itamar Franco. Né? Tivemos 2 mandatos de Fernando Henrique. Tivemos, desculpem a expressão, 13 malditos anos com 2 mandatos de Lula e 1 mandato e meio de Dilma, que para não quebrar o padrão, claro, está sendo terminado por Michel Temer, que é o vice. Então, em resumo, nós temos 33 anos após a ditadura. Nós tivemos 8 governos, 3 deles terminados por vice. Nesses 33 anos, 1/3 deles, que foram 13 anos, governados por pessoas que se diziam contra a ditadura. Então, e que transformaram o país, na verdade, nisso que nós vemos hoje. Então, eu acho que está muito claro que alguma coisa não está dando muito certo. Eu acho que ninguém pode discordar disso. Né? O que sempre foi omitido é que essas pessoas que se dizem contra a ditadura, na verdade, eles eram sim contra a ditadura. Eles eram contra a ditadura militar, não contra a ditadura deles, certo? Eu acho que é muito importante lembrar, já que se fala tanto que nós não conhecemos a história, né, que se gosta muito de falar, vamos lembrar um pouco, então, de falar de história.
Vamos lembrar de Hitler em 1939 na Alemanha, Stalin em 1924 na União Soviética, Mengistu Haile Mariam, que governou a Etiópia até por volta de 2006, Pinochet, que foi um ditador chileno que em 1973 comandou um golpe de Estado que derrotou o governo do então atual presidente Salvador Allende, Idi Amin Dada, que obteve o poder na Uganda com um golpe de Estado em 71, Saddam Hussein, do Iraque, Muammar Gaddafi, Papadoc, no Haiti, que ficou até pouco tempo, Kim Jong-sun, o avô de Kim Jong-un, da Coreia do Norte, o coreano, que agora está aí em briga ou acordo, não sei, com o Trump, sem esquecer, né, dos latinos, Fidel Castro, que mantiveram mais de 50 anos lá no poder dos Castro, Hugo Chávez, que passou o trono para Maduro na Venezuela, e assim como esses, nós vamos falar, tivemos um monte de ditadores terríveis, né, na história da humanidade, e esses dois últimos, inclusive, nós vemos o que transformaram a ditadura socialista, comunista, chame como quiser, basicamente é quase a mesma coisa, né, o que transformaram em Cuba, o que transformaram na Venezuela. É muito importante se lembrar que todos eles, na verdade, eles subiram ao poder em nome do povo e pelo povo. E, no fim, o que eles queriam mesmo era tomar o poder para eles, né? Eles assim como os Castro se apropriaram, começando com Fidel, se apropriaram de Cuba, o povo passa fome, eles não têm nem carros, os carros que tem lá, os carros foram abandonados em 1950 lá, pelos americanos que foram embora, que abandonaram a ilha, quando eles tomaram a ilha para eles mesmos, assim como nós vemos o Maduro se apropriando da Venezuela, enquanto ele vive bem, com todo o conforto e riqueza, o povo atravessa a fronteira aqui de Roraima para vir fugir da ditadura venezuelana aqui no Brasil. Se vocês forem reparar, todos eles sempre foram contra a ditadura. E assim como dizem, né, os nossos aqui contra a ditadura no Brasil. Eles eram, claro, assim como esses, contra a ditadura dos outros, mas nunca foram contra a ditadura deles próprios. É óbvio, né? Uma ditadura é uma forma de governo onde uma pessoa, um pequeno grupo, governa com um poder quase ilimitado. São absolutistas, eles tomam o poder, e não necessariamente pela força, mas também e principalmente, hoje em dia, enganando o povo, fazendo promessas irrealizáveis ou promessas que visam simplesmente manter o povo sob seu controle. Na verdade, são todas mentiras. Né? Eles usam o terrorismo mental para iludir o cidadão, para separar as pessoas. Eles oferecem todo tipo de benefício para manter o cidadão dependente do governo, para poder manipular, é claro, né? Como diz o ditado, escolhe o cardápio quem paga a conta. Eu acho um absurdo ver o que nós vimos na campanha, na última campanha, não nessa, na de 2014, para presidente, o candidato se vangloriar de o Bolsa Família ter começado com poucas pessoas e naquela época do governo ter não sei quantas, mais de milhões de famílias. Isso só mostra incompetência, mostra que a maior, em vez de gerar emprego, de gerar condições, né, como dizia a música em 1953 de Luiz Gonzaga e Zé Dantas, em vez de criar prosperidade no país, criar trabalho, criar condições, criaram foi a dependência do povo com relação ao país. O brasileiro ele precisa aprender de parar de ficar com o braço estendido, com o pires na mão pedindo esmolas. O brasileiro não precisa de esmolas, o brasileiro precisa de respeito, precisa de organização, precisa de planejamento e principalmente o brasileiro precisa de honra. Existe um ditado muito sábio que diz que aonde não há ordem impera a anarquia. Vocês devem ter reparado que para quem não fala muito ditados, hoje até que eu estou usando bastante. Né? Mas a anarquia, se nós formos ver, ela já se instaurou no Brasil. O brasileiro, como dizia uma propaganda
Eu me lembro quando era pequeno, era uma propaganda inclusive do cigarro Vila Rica, que era feita pelo Gerson, ex-jogador de futebol, né, da seleção brasileira. O brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. E infelizmente já passou da hora de nós mudarmos esse conceito. Eu vou voltar a repetir para vocês. São 33 anos de governos ditos democráticos. Eu me pergunto agora, e eu gostaria que cada um se fizesse essa pergunta: aonde está a democracia? Tá? Para mim, ser patriota e democrata é você falar, é sair na rua contra a vergonha que está acontecendo no país, é protestar com o seu voto, votando direito, é não aceitando políticos vergonhosos, né? Mandando no país e se apossando do país como se o país fosse deles e nós somos obrigados a viver para sustentar essas pessoas, é combater dirigentes corruptos que só sabem pensar neles. Ser patriota é bem diferente do que apenas aceitar tudo de errado pelo bem do país. Para mim, ser patriota é não ter mais vergonha de ser brasileiro, principalmente. Eu sempre me orgulhei de ser brasileiro e já faz um bom tempo que eu me envergonho de dizer para qualquer um que eu sou brasileiro, certo? Agora eu acho que, como dizem, né, quem não vota em quem eles querem impor que vota, dizem que deveria ver a história e não conhece a história, né? Então eu acho que nesse vídeo nós vimos um pouco de história, acho que até bastante história. Talvez tenha sido até cansativo, mas nós acabamos vendo uma história verdadeira e não a história deturpada que querem fazer com que as pessoas acreditem, né? Para quem quer tomar o poder com tomar o poder para si. Se nós formos analisar, a união faz a força, mas para quem quer tomar o poder, a desunião é que faz a força. E, claro, todos devem estar se perguntando, eu já falei demais de mim, já contei histórias demais, eu prometi no início do vídeo que diria para quem iria meu voto e por que eu daria o voto dessa forma, né? Ou quem seria o meu candidato. Eu acho que o porquê todos já entenderam. O Brasil ele precisa de ordem, o Brasil precisa de seriedade, precisa de dirigentes e principalmente precisa de seriedade do seu povo. O Brasil precisa de conceitos que levam o futuro e não um idealismo baseado em regimes retrógrados que já faliram no mundo inteiro. O Brasil precisa de um governo democrático de verdade. Se em 33 anos nada deu certo, é porque com certeza está na hora de mudar, abandonar os velhos conceitos, os padrões ultrapassados, as promessas que todos nós sabemos que nunca serão cumpridas. E é por isso que o meu voto, o meu candidato, eu não estou fazendo campanha, é Jair Messias Bolsonaro. Repito, isso não é campanha política, é a minha visão, é a minha opinião. Cada um tem direito a pensar como deseja e ter a sua própria opinião. Eu respeito a opinião das pessoas que pensam diferente de mim e espero que da mesma forma respeitem a minha. Como eu disse, talvez cause muita polêmica, mas sem motivo, porque justamente esse é o conceito de uma democracia, é poder falar e se expressar, né? E independente da sua ideologia, vote você em quem você quiser. Domingo, dia 7, use seu voto pensando no que ele pode fazer pelo seu país, no que o seu voto pode fazer por todas as pessoas desse país e não simplesmente do que o seu voto pode fazer por você. É hora de um mundo melhor. Uma ótima semana a todos e até a semana que vem, se Deus assim quiser. E amanhã não percam o último episódio da nossa série A Prosperidade Quântica. Um abraço a todos e votem com sabedoria.